você abrisse a sua Bíblia ou o seu aplicativo, né? Em Lucas, Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, no capítulo 13. Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas. Terceiro Evangelho. Lucas era médico, fez um relato fiel dos acontecimentos dos dias de Jesus, escreveu uma carta, posteriormente se tornou o Evangelho de Lucas. E talvez por Lucas ter sido médico, nós encontramos algumas peculiaridades, alguns detalhes bem interessantes no Evangelho de Lucas, que às vezes passa despercebido nos outros evangelhos. Inclusive, esse milagre que nós vamos ler agora, no capítulo 13, no verso 10, ele só está relatado em Lucas. Mateus e Marcos não fazem menção deste fato. João, dos 4 evangelhos, ele é o mais diferente, né? Ele é o exclusivo. Quase 90% do livro de João, somente ele escreveu aqueles relatos. Marcos, Lucas e Mateus escreveram mais semelhantes, são os apócrifos, né? O pessoal daí da aula de evangelho sabe o que é apócrifo, né? São parecidos, mas não são idênticos. Então tem muitas coisas semelhantes, mas não são iguais. E Lucas capítulo 13, o verso 10, ele relata um milagre que Jesus operou em um sábado, em uma sinagoga. Ele diz assim: aconteceu em certo sábado, quando Jesus estava ensinando numa das sinagogas, que se aproximou uma mulher possuída há 18 anos por um espírito de enfermidade que a mantinha doente. Ela caminhava encurvada, sem condições alguma de se endireitar. Ao observá-la, Jesus pediu que viesse à frente e lhe afirmou: mulher, estás livre da tua enfermidade. Em seguida, lhe impôs as mãos, e naquele mesmo instante, ela se endireitou e passou a glorificar a Deus. Entretanto, o dirigente da sinagoga, indignado ao ver Jesus curando no sábado, admoestou a multidão: há 6 dias em que se deve trabalhar. Vinde, portanto, nesses dias para seres curados, e não no sábado. Então o Senhor exclamou: hipócritas, porventura cada um de vós não desamarra no sábado o seu boi ou jumento do estábulo e o leva dali para servir-lhe água? Sendo assim, por qual motivo não se deveria libertar em um dia de sábado esta mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás escravizava por 18 anos? Havendo Jesus pronunciado essas palavras, todos os seus oponentes se envergonharam. De outro lado, o povo muito se alegrava diante de todos os sinais miraculosos que estavam sendo realizados por Jesus. Amém? Feche seus olhos. Pai, nós lemos a Tua palavra, nós já sentimos a Tua presença nesse lugar, e agora nós abrimos o nosso coração para ouvir a Tua voz. Fala aquilo que nós precisamos ouvir, nos ensina nessa noite, nesses dias, em Teu nome nós oramos. Amém. Pode se assentar, por favor? Fernando cantou pela manhã, mesma lista de músicas. Eu falei pela manhã, né, que Deus está no controle. Deus está no controle. O homem, a palavra diz que cabe ao homem fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. E eu tinha planejado outro domingo hoje, né? Falei: Michel, vamos no culto da manhã, que aí a gente fica tranquilo, para a gente descansar um pouquinho à noite, fazer alguma coisa. E aí Deus tinha um outro plano para o Michel essa noite, e cá estou eu, e feliz, porque quando nós dizemos sim ao Senhor Jesus, quando você diz sim ao Senhor Jesus, muitas vezes, ou na maioria das vezes, nós nem sabemos aonde nosso pé vai pisar, mas o Senhor já tem um caminho preparado para nós, e à medida que caminhamos e nos dedicamos ao chamado que Ele tem para nós, Ele vai nos conduzindo. Então, se você já disse sim ao Senhor Jesus, se prepare para andar às cegas, mas tenha certeza que se estiver no centro da vontade de Deus, você vai estar caminhando para o melhor lugar que você poderia estar, em nome de Jesus. Sabe, Jesus, Ele operava grandes milagres e maravilhas, só que havia um problema, entre aspas, no ministério de Jesus. Ele tinha problema com as sinagogas. Todas as vezes que Jesus passava nas sinagogas, alguma encrenca acontecia, não por causa de Jesus, não pela sua pessoa, mas pelos líderes religiosos da época, porque Jesus se destacava daqueles líderes daquela época. A própria palavra nos diz que Jesus ensinava como que tendo autoridade.
Ele não pregava nada diferente do que os mestres da sinagoga ensinavam. Ele não pregava uma palavra diferente, ele não trazia um livro novo. Ele lia a Torá, ele lia os textos do Antigo Testamento, Isaías, Jeremias, Neemias, todos os livros que já existiam. Só que a sua forma de pregar incomodava os mestres da sinagoga, porque os mestres da sinagoga tinham muita teoria, muito conhecimento, mas lhes faltavam autoridade. E Jesus ensinava como tendo autoridade. E quando nós ouvimos alguém que é doutor ou tem autoridade em um determinado assunto, isso nos prende, isso nos cativa a nossa mente, cativa a nossa curiosidade, porque nós vemos a certeza, a convicção de que aquela pessoa está falando de algo que ela entende, que ela vive, que ela experimentou, que ela conhece. Assim era Jesus. Quando ele pregava, ele não falava de uma forma superficial. Haja visto que ele estava na criação de todas as coisas. Ele estava lá quando as coisas foram feitas, quando o Antigo Testamento estava sendo vivenciado, ele estava lá. Então isso facilitava a sua abordagem numa mensagem. As sinagogas eram desafiadoras não por Jesus, mas porque as pessoas, os líderes, se incomodavam com Jesus. Além de estar numa sinagoga, que era uma estrutura parecida com a que nós temos hoje, um salão onde eles se reuniam para estudar e meditar a palavra, havia um pavimento como esse, onde os homens ficavam no primeiro pavimento, perto do altar, do púlpito, onde eles davam as aulas, ensinavam as escrituras. E em algumas sinagogas havia um tapume, um segundo espaço, onde as mulheres ficavam atrás desse tapume, não se misturavam com os homens, ou elas ficavam no mezanino, um espaço separado dos homens. Além de estar na sinagoga, nesse ambiente que eu acabei de descrever para você, Jesus está pregando em um sábado. E para o judeu, o sábado é um dia santo, é o dia do Senhor. Do pôr do sol de sexta-feira ao pôr do sol de sábado, eles não fazem absolutamente nada. Às 6 horas da tarde da sexta-feira, eles recebem o Shabat, tem as luzes do sábado, tem toda uma cerimônia que eles fazem para se lembrar do dia do Senhor. E a partir daquele momento, então, eles se dedicam exclusivamente para ouvir a voz do Senhor, para estudar a palavra, para estar nas sinagogas. Era um dia de culto muito importante, era o nosso domingo para aquele povo, para aquela cultura da época. Jesus está em um lugar não favorável, uma sinagoga, e em um dia não favorável, um sábado. Só que Jesus não tem problema nenhum com situações desfavoráveis. Jesus não tem problema nenhum com a situação desfavorável que você está vivendo. Para você pode ser um turbilhão de coisa, pode ser um mundo, uma coisa muito difícil de ser resolvida, de ter solução. Para você pode ser o fim do mundo, mas Jesus não tem dificuldade alguma em estar em ambientes desfavoráveis. A questão é que muitas vezes nós, quando estamos passando por momentos desfavoráveis, seja na nossa saúde, seja no nosso trabalho, seja no nosso casamento, seja em qualquer área que for, nós nos sentimos sozinhos. Nós achamos que Deus não está lá, que Jesus não pode agir, ou que a situação é muito difícil para Ele, ou então deixamos o Senhor Jesus como o último recurso. Depois de eu tentar tudo que eu posso, depois de fazer tudo que está ao meu alcance, e se eu não conseguir, então eu vou procurar Jesus para me tirar desse lugar desfavorável. A palavra para nós nesse dia é que não importa a situação que você esteja vivendo hoje, seja ela favorável ou não, o que importa é se Jesus está nessa situação com você. Isso faz toda a diferença. Tem uma música que eu gosto que ela diz: onde quer que eu esteja, Senhor, em um vale ou em uma alta montanha, o que faz o meu dia ter cor é a tua presença. Não importa, meus queridos, você pode estar no melhor carro que existe no mundo, no mais caro que exista no mundo, você pode ter a melhor conta bancária, mais recheada, com euro, com dólar, com criptomoeda, seja lá o que for. Se você não tiver Jesus contigo, não vai valer coisa alguma. Agora você pode estar na casa mais simples, comendo a comida mais simples, dormindo no colchão mais simples, mas tendo Jesus ao seu lado, faz toda a diferença. Quantos de nós aqui não começou a vida? Eu lembro quando nós fomos para a nossa casa, logo que eu me casei, minha casa tinha um colchão no chão, uma televisão de tubo 14 polegadas, com aquela anteninha em V, e um sonho, uma promessa. Mas era tão bom, porque eu tinha a minha esposa e Jesus estava lá.
Meus queridos, o que faz a diferença é ter Jesus. Quantos aí milionários, ricos, abastados estão morrendo de depressão, de ansiedade, estão tirando a própria vida, tem tudo, mas falta o sono, tem tudo, mas lhe falta a paz, tem tudo que a gente possa desejar, e a gente deseja, e é natural isso, mas lhe falta um conforto no final do dia. Davi, ele escreveu um salmo, e ele diz: em paz eu me deito e durmo, acordo porque o Senhor me sustentou. Davi escreveu isso não em um acampamento, não em um retiro, não em uma das suas férias. Davi escreveu isso quando estava rodeado por inimigos num campo de batalha. Ele podia deitar e dormir tranquilo, porque o Senhor o sustentava. O nosso Deus, ele não tosqueneja. Sabe o que é tosquenejar? Pisca os seus olhos aí. Isso é tosquenejar. O nosso Deus, ele não pisca os olhos, ele não dorme, ele não cochila. Eis que aquele que nos guarda está atento todo momento. E isso é motivo para você se alegrar e se regozijar, porque você não está sozinho. Jesus disse aos seus discípulos, isso se aplica a nós: eis que eu estarei convosco até o final das coisas, até o fim dos séculos. Ele não nos desampara. Mas é verdade que Jesus, mesmo estando conosco, a gente passa por algumas dificuldades. Mesmo tendo Jesus, o mais crente dentre nós aqui, com mais tempo de igreja, não que isso signifique alguma coisa, mas aquele mais crente entre nós, o que mais ora, o que mais busca, o que mais tem intimidade com Deus, também passa por dias difíceis, também passa por momentos de dificuldade. É algo inerente a essa vida, é algo inerente a essa existência. Dores nesse corpo, problemas, preocupações, ansiedades, insônia, estresse, preocupações, tantas coisas nos afligem. Isso é natural. Mas nós temos a certeza, meus queridos, de que não estamos só. E isso faz toda a diferença. Sabe quando você está passando por aquele momento difícil na sua vida, no seu casamento, na sua vida, no seu casamento, sabe, aquele momento difícil, mas você sabe que por mais difícil que seja, a esposa está lá, é aquela pessoa que não abre a mão, está junto com você, está passando dificuldade, ela está junto, está passando o dia da fartura, ela está junto, está no dia do riso, ela está lá, na hora de chorar, ela está lá também. Isso nos fortalece, não é verdade, gente? Oh, aleluia! Cadê os casados aí? Aleluia! Quem está esperando em Deus, aleluia, vai chegar a sua hora. Ore para Deus te dar uma pessoa abençoada, mas escolha, porque Deus não faz a parte dele, não faz a sua parte, Ele faz a parte dele. Sabe, meus queridos, é a mesma questão. Quando estamos com Jesus é muito mais fácil. Jesus está em uma sinagoga em um sábado, num dia desfavorável, e foi dado a Jesus a oportunidade de compartilhar das Escrituras. E alguns estudiosos vão dizer que Jesus estava em uma conferência, que provavelmente Jesus já havia pregado no sábado anterior, estava pregando nesse, e provavelmente pregaria no próximo, ensinaria no próximo. E naquele culto, naquele dia de sábado, eu imagino que na manhã de sábado, ele está com a palavra. Um culto como esse, há uma divisão no meio da igreja, homens e mulheres, ou as mulheres estão no piso superior, os homens no piso inferior. Jesus está pregando, e entra naquele culto uma mulher, que está há 18 anos, com um espírito de enfermidade. Meus queridos, pode sim, é possível estar na igreja sendo oprimido por espírito de enfermidade. É possível sim estar na igreja e estar doente, na alma, no espírito, no coração, nas emoções, e pessoas feridas ferem aos outros. É possível estar na igreja, gente, vir ao culto e ainda carregar marcas, feridas abertas. 18 anos aquela mulher está sendo oprimida por um espírito de enfermidade. O que me surpreende não é nem tanto o fato dela estar doente, mas o que me surpreende é o fato dela estar doente há 18 anos, mas continuar indo à igreja, continuar indo ao culto. Porque se parássemos aqui e fizéssemos uma enquete, um censo de qual desculpa você poderia dar para não estar aqui hoje, com certeza a nossa lista seria infindável.
eu tenho família. Eu tenho que trabalhar amanhã cedo. Eu acabei de chegar do retiro. Não, eu tenho que preparar as minhas coisas, porque amanhã eu saio 4 horas da manhã. Se fosse fazer uma lista de desculpas que pudéssemos dar para não estar aqui, seria infindável. Mas assim como aquela mulher, você também veio no culto. Assim como ela que estava passando por um momento difícil, talvez você também, em um momento difícil, de dificuldade, de ser provado, você também está no culto. Sabe, meus queridos, nós precisamos aprender com essa mulher, que não importa a situação que eu estou vivendo, não importa o que eu estou sentindo no meu corpo físico, porque ela está encurvada, a sua coluna está toda torta, provavelmente ela sinta dores, provavelmente ela se sinta desconfortável no meio da igreja. Lembrando que não era uma igreja como as nossas de hoje, não tinha uma cadeira confortável, não tinha um banco, não tinha um lugar preferencial para pessoas com necessidades. Era uma igreja, naquela cultura, era o melhor que se poderia ter, mas não tinha toda a estrutura que nós temos. Mas ainda assim ela está indo ao culto. E quantas vezes nós, por uma simples dor de cabeça, o calinho do pé que está doendo, eu não vou para o culto. Não, eu não vou para o culto porque eu estou cansado. Eu não vou para o culto, como a parábola que Jesus conta a respeito da festa das bodas. Ele diz: saiam pelo caminho, chamem os convidados. E um disse: olha, eu não posso ir porque eu comprei um campo, eu tenho que ver a propriedade. O outro diz: eu não posso ir porque eu acabei de me casar, então eu tenho que curtir a minha lua de mel. O outro diz: eu não posso porque eu estou muito atarefado. Quantas vezes nós estamos dando desculpas para não estar aqui, para não se envolver, para não trabalhar? Não, Michel, quando eu estiver bem, quando eu estiver 100%, não, quando a minha coluna for totalmente alinhada, quando eu deixar o vício, quando eu deixar as velhas práticas, quando eu fizer isso ou aquilo, quando o Senhor curar a minha família, quando o Senhor converter o meu esposo, o meu filho, quando eu me aposentar. 18 anos, ela não nasceu enferma, ela não nasceu encurvada, ela não nasceu com a sua coluna toda torta. É algo que acontece ao longo da sua história, nós não sabemos quando, mas um dia aconteceu e ela foi ficando cada vez mais debilitada, e ainda assim ela permaneceu indo aos cultos, ainda assim ela permaneceu procurando ouvir a Deus. Quando a dor chega, quando o problema bate a porta, quando a dificuldade nos assola, quais são as nossas escolhas? Quando a resposta de Deus é não, qual é a nossa postura diante disso? Porque quando nós oramos e clamamos e buscamos a Deus, a resposta de Deus é um sim, é favorável, nós nos alegramos. Olha, louvado seja Deus, que bom que Deus fez aquilo que eu pedia, agiu com favor a meu respeito, como Deus é bom. Mas e quando Deus diz não, em coisas legítimas? Quando Deus diz não, não é a hora de casar, não é a hora de ter um relacionamento, não é a hora de você trocar de emprego, ou de você ser promovido, ou de você abrir um negócio próprio. Quando nós ouvimos não, qual é a nossa reação? Quando o que Deus fala não nos agrada. Eu compartilhei pela manhã, vou compartilhar com vocês agora. É algo bem íntimo, bem pessoal nosso, meu e da Michele. E a gente não compartilhou ainda com muitas pessoas, só com algumas pessoas. Mas nos últimos meses eu tenho pensado muito nisso. Há 2 anos atrás nós paramos os métodos contraceptivos e pensamos em ter filho. Afinal de contas, 10 anos casados. Já fizemos ITQ, já fomos formados, aleluia. Quem está no vale passa dando glória a Deus, que é a vitória do outro lado, aleluia. Formados, ITQ, Michele trabalhando, eu trabalhando, as coisas caminhando, glória a Deus. Não vivemos em um palácio, mas não nos falta nada do que precisamos. E aí então vamos pensar em ter um filho. E aí a Michele fez os exames, tudo certo, ok. O médico deu um prazo de 6 meses a 1 ano para a gente ter um filho. E caso não acontecesse, nós devíamos voltar lá para ver o que estava acontecendo. 6 meses, 1 ano, nada. E aí foi a hora de eu ir ao médico fazer exames. E o homem por si só, ele é relutante, não gosta de ir ao médico. Mas tem que ir, gente. O homem tem que ir para o médico, tem que fazer exame, tem que cuidar da pressão, colesterol. Porque sabe o que acontece? Na maioria dos casos, você vai morrer com 50 anos e ela vai estar novona aí e vai casar de novo. Então abre o teu olho, aproveita agora, faz o teu check-up, se cuida em nome de Jesus. Porque o índice de mortalidade dos homens é muito maior do que das mulheres. Então se cuida, tá? Fica a dica.
Fui eu ao médico e o diagnóstico não foi favorável. O médico disse que eu tenho uma pequena possibilidade de ser pai, por questões genéticas, questões que a gente não entende. E quando o não chega, e eu fiquei revoltado com Deus. Deus, por que eu não posso ter um filho? Eu estou tentando fazer tudo certo. Eu estou na igreja desde que eu me conheço por gente. Eu sirvo ao Senhor. Eu prego desde os 15 anos. Eu canto desde sei lá de quantos anos. Eu estou tentando fazer o melhor. Eu casei com uma pessoa maravilhosa, linda, charmosa, que eu amo. Aleluia, aleluia. Oh, Jesus. Acaba logo o culto, Jesus. Casei com uma pessoa maravilhosa. Senhor, por que comigo? Quantos aí irresponsáveis que fazem umas loucuras das suas vidas e engravidam sem querer, colocam um monte de filho no mundo, irresponsável. Por que comigo, Senhor? Por que na minha vez? Por que na minha casa? Abalou a gente, abalou a minha fé em Deus. Me revoltei, fiquei bravo, abalou meu casamento. Porque uma coisa é você não querer ter um filho, outra coisa é você não poder ter um filho. Porque quando eu não quero, amanhã eu decidi, eu tenho. Mas quando você não pode, tem horas que o não de Deus a gente não entende. Por quê? O que há de errado comigo, Senhor? Com a minha casa? Nós não entendemos. Mas aí quando não chega, quando o diagnóstico do médico chega e não é um bom resultado, ou quando chega o resultado da gravidez e a notícia é que o seu filho não é perfeito, por que comigo, Senhor? Por que na minha vez? Por que na minha casa? Por que o Senhor me abandonou? Eu estou te servindo, eu estou te buscando, eu estou fazendo tudo o que eu posso. Queridos, quando nós recebemos um não de Deus, vai doer, porque nós somos carne, nós sentimos. No último encontro com Deus desse ano, Michele estava ministrando e ela não conseguiu terminar a ministração, quem estava lá, e a gente chorou copiosamente, e um misto de fé com pedindo a Deus o socorro. Maica Camila estava lá, chorou com a gente, se abraçando, Deus. Mas permanecemos. A fé foi abalada sim, porque os nossos pés são vacilantes, porque eu sou carne, porque você é carne. Mas o segredo está em você nesse momento, quando tudo diz que não, quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir. Sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. Deus do impossível não desistiu de mim. É fácil cantar, é difícil viver. E a gente é testado, a nossa fé é testada. 18 anos, 18 anos, aquela mulher ia na igreja, encurvada, mas ela não desistiu, mas ela permaneceu. Será que nós temos permanecido quando o vale da sombra da morte chega? Será que nós temos permanecido quando as dificuldades batem a nossa porta? Quando o casamento está abalado, porque o casamento é feito de altos e baixos, relacionamentos são assim, nosso emprego é assim, a vida nessa terra é assim, e ela continua estando lá, mesmo sem ver, mesmo sem nada acontecer, ela continua estando lá. Mas nesse sábado ela vai ao culto, ela vai à igreja,
Nesse domingo você veio ao culto, você veio à igreja como mais um culto, como mais um domingo, porque às vezes virou um hábito, às vezes é um costume. Às vezes eu vou porque eu nem quero ir, mas meu filho quer ir, as crianças querem ir, e eu tenho que ir para levar, para ensinar, para motivar. Mas naquele culto ela chega e o pregador não é o chefe da sinagoga, o pregador é o próprio Jesus. O pregador é o Criador de todas as coisas. O pregador é a palavra que se fez carne. O pregador é o verbo vivo habitando entre nós. O pregador era o Filho de Deus. Naquele culto comum, um dia que não foi marcado na agenda dela, mas diante de Deus já estava programado. Ela chega naquele culto e Jesus está pregando, e eu quero que você imagine comigo a cena. Jesus está pregando e a palavra não diz em qual momento ele chama a mulher, mas diz que Jesus está observando aquela mulher. Seja atrás de um tapume, no fundo da igreja, ou seja no mezanino, Jesus estava observando aquela mulher, e Jesus está observando você. Jesus está olhando para mim, no meu vale, na minha aflição, nas minhas angústias. Jesus está nos observando. E o que é que ele encontra em nós ao nos observar? O que é que ele acha em nós quando olha para nós? O que ele acha para você quando olha para o seu coração? Jesus está pregando e observa aquela mulher. Então ele para a pregação e ele chama aquela mulher e diz: venha até a frente. Jesus estava observando, mas quando ele olha para aquela mulher, ele espera dela uma atitude. Ele diz: saia do seu lugar e venha à frente. Muitas vezes nós queremos a bênção, nós queremos o milagre, nós queremos a ação sobrenatural de Deus, mas não fazemos a nossa parte, não saímos do nosso lugar, não nos movemos, não temos uma atitude, não temos uma ação. Aquela mulher sai do seu lugar toda torta, encurvada, vem até a frente. Jesus toca naquela mulher e instantaneamente, versículo 3, e lhe impondo as mãos, instantaneamente ela se endireitou e passou a glorificar a Deus. Oh, meus queridos, nós precisamos desse lugar. Nós precisamos estar nesse lugar onde nós ouvimos o Senhor nos chamando e nos posicionamos. Nós precisamos estar nesse lugar onde nós ouvimos o Senhor nos chamando e nos posicionamos. O Senhor tem chamado aqui a muitos nas madrugadas. O Senhor tem chamado a muitos para um jejum. O Senhor tem chamado a muitos para uma liderança de célula. O Senhor tem chamado a muitos para cuidar de pessoas. O Senhor tem chamado a muitos para discipular. O Senhor tem chamado a muitos para se envolver. Mas espera de nós uma ação, espera de nós uma atitude. Perceba que Jesus olha para aquela mulher, chama ela à frente, ela sai do seu lugar e vem até a frente, e Jesus toca nela, e a palavra vai dizer que ela imediatamente se endireita. Há uma ação que você precisa fazer, há uma ação que cabe nas suas mãos, há uma ação que depende única e exclusivamente do seu desejo de viver o sobrenatural, de viver a vontade de Deus. Há uma ação, queridos, que depende exclusivamente de você decidir permanecer fiel até o fim, sendo os dias bons ou não, sendo favoráveis ou não. Há uma ação que depende de você exclusivamente, em dizer: Senhor, eu vou te servir, eu vou cumprir o teu chamado para a minha vida, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Há uma ação que depende exclusivamente de você. Jesus está nos observando, Jesus está nos chamando, mas a decisão final é nossa. Aquela mulher há 18 anos estava carregando um espírito de enfermidade. Talvez aquela enfermidade já passou a ser parte da sua identidade. As pessoas talvez não soubessem nem o nome dela, a Bíblia não relata o nome dela, mas com certeza a conheciam pela sua deficiência, com certeza a conheciam pela sua deformidade. Jesus também está chamando você nesta noite, talvez pela sua deformidade, talvez pela sua incapacidade. Jesus, Ele ama trabalhar com aqueles que são improváveis. Jesus ama trabalhar com aqueles que às vezes está tudo torto,
Ah, mas eu ainda tenho muita coisa para resolver, Michel. Eu ainda falo palavrão, eu ainda não abandonei o vício, eu ainda gosto de ouvir uma música diferente lá em casa, eu gosto de uma cerveja, eu gosto disso, eu gosto daquilo. Mas Jesus está te chamando nessa noite, e a decisão em se posicionar, em sair do lugar que você está e se apresentar diante dele, ser tocado e ser curado, é sua. Jesus chamou aquela mulher à frente, ela é curada instantaneamente e passou a glorificar a Deus. Ah, meus queridos, pense comigo que naquele cenário, daquela sinagoga, em um sábado, eu imagino que pela manhã, não era muito comum uma pessoa, uma mulher que ficava lá no fundo, em um espaço retirado, porque não era prioridade ensinar as mulheres, apenas os homens aprendiam sobre a lei. Se as mulheres quisessem ouvir, elas podiam ouvir, mas lá no fundo. Agora ela está no meio da sinagoga, glorificando a Deus. Ah, Jesus quer endireitar a sua vida. Jesus quer endireitar o seu casamento. Jesus quer endireitar o seu ministério. Jesus quer endireitar você, meu querido, para que você glorifique a Deus, para que você exalte o nome dEle, para que a sua vida seja um testemunho para a glória e louvor do nome do Senhor. Esse é o nosso propósito. Jesus não nos endireita para ficarmos bonitos apenas na foto. Jesus não nos endireita para bater no nosso peito e dizer quão grande eu sou, quão poderoso eu sou, quão forte eu sou. Jesus nos endireita para que o nome do Senhor seja glorificado. Jesus nos endireita para que o nome do Senhor seja exaltado. Quantos aqui, tudo tortinho, para a gente conhecer essa história, né? A gente conhece mais de perto, sabe que era bem torto. Era o homenzinho torto da história. Torto para um lado, capenga para o outro. Era o ponto e vírgula, né? Todo tortinho. E aí Jesus pegou e endireitou e colocou aqui. Tem uns até que está até fazendo TQ, meio louco da cabeça, ficou doido. Jesus endireita histórias, Jesus endireita famílias, Jesus endireita qualquer um, para que o nome dele seja exaltado. O pastor sempre fala que Deus vai usar qualquer um, mas não de qualquer jeito. Tem alguns aqui que têm muita vontade de ser usado, tem muita vontade de participar da obra, tem muita vontade de se envolver, mas não tem a capacidade de se expor, porque sair do lugar onde está e vir à frente é uma exposição. Sair do lugar, talvez escondido, atrás de um tapume, no segundo piso, é uma exposição. Todos vão ver a minha deficiência, todos vão ver como eu sou torto, todo errado. Meus queridos, a opinião dos homens, o julgamento dos homens não pode transformar a tua vida. A opinião dos homens não pode restaurar o seu casamento. A minha opinião ao teu respeito não determina quem você é. Agora, ouvir a voz de Jesus e responder de forma correta e se posicionar diante dele, isso transforma a sua vida, isso transforma a sua história. E é muito mais importante ouvir ao Senhor do que ouvir a opinião das pessoas. Enquanto aquela mulher está em pé na frente do altar glorificando a Deus, há um outro grupo de pessoas dentro da mesma sinagoga. Há um outro grupo de pessoas que está vendo o mesmo milagre, a mesma ação de Jesus, mas tem uma atitude totalmente diferente. Eles viram a mulher que estava torta há 18 anos, agora endireitada, agora com a coluna alinhada, em pé, glorificando a Deus no meio da sinagoga. Mas eles não conseguem glorificar a Deus, porque eles carregam outra doença, que não é uma doença física visível, não é uma coluna torta que todos podem ver. Essas pessoas estão na mesma sinagoga e estão também doentes, da mesma forma que a mulher, mas estão sofrendo de hipocrisia. Há dois tipos de pessoas nessa noite que Jesus está falando: aqueles que estão com doenças físicas e precisam ser curados, e Jesus pode te curar, e aqueles que estão com uma doença no caráter, chamada hipocrisia, que em vez de glorificar a Deus por aquilo que Ele está fazendo na vida de pessoas, por Ele estar trazendo pessoas que eram todas tortas, eram todas fora dos esquadros, fora do padrão, e Jesus está trazendo para o nosso meio, em vez de se alegrar e glorificar a Deus por essa transformação, estão agora se colocando no lugar de hipocrisia, dizendo: não, veja bem como pode ser usado,
Como pode chegar agora e já está no ministério? Como pode chegar agora e já está pregando, já está ministrando, já está tocando? Quem é esse? Não foi esse que desviou? Não foi esse que divorciou? Não foi aquele que separou e agora está envolvido de novo no ministério da igreja? Que pouca vergonha é essa? Ei, meu querido, Jesus quer curar você também da sua hipocrisia, porque se você não se lembra, até pouco atrás você era o torto, você era o rejeitado, você era o excluído, e Jesus, com a mesma misericórdia e graça, olhou para mim e para você, te chamou pelo nome e te endireitou. Mas agora a gente se acha um pouco melhor. Agora não, agora eu estou numa posição que eu posso dizer, porque eu tenho 20 anos de igreja. Agora eu tenho um pouco mais de bagagem espiritual, de maturidade. Hipócrita. Nós somos tão imerecedores da graça como qualquer um dos pecadores que estão lá fora. A diferença é que nós, pela graça de Deus, pelo seu Espírito Santo, fomos convencidos do pecado e da justiça de Deus, e por isso estamos aqui. Mas não estamos aqui, meus queridos, para descansarmos em berço esplêndido. As cadeiras agora são mais confortáveis, mas não é um convite à ociosidade. Não é um convite a você não fazer nada. Não é um convite a você se assentar confortavelmente e permanecer sentado. Lembre-se de que Eli caiu da cadeira e morreu porque estava gordo demais. Jesus está aqui para curar pessoas fisicamente e moralmente. A hipocrisia é um câncer dentro da igreja. A hipocrisia é uma doença dentro da igreja. Os hipócritas disseram a Jesus: ei, existem outros 6 dias da semana para curar, no sábado não, aqui na sinagoga não. Jesus, com toda a sua sabedoria e graça, diz para eles: olha, vocês por um acaso, no dia de sábado, não libertam os seus animais, a jumenta, o cavalo, para beber água? Quanto mais eu não faria por uma filha de Abraão, que estava escrava há 18 anos. Sabe, Jesus está falando para eles, contextualizando: vocês estão preocupados porque eu estou curando no sábado, mas a jumenta e o cavalo de vocês tratam bem. Meu ministério, meu ministério, porque eu canto, porque eu toco, porque eu prego, porque eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou Beltrano, eu sou pastor, eu estou fazendo um ITQ, olha quão grande eu sou. Está cuidando da jumentinha do cavalo, está cuidando do que tem um valor significativo, enquanto os filhos de Abraão precisam ser curados. Nós estamos apegados na nossa hipocrisia. Eu cuidar de alguém, e eu confesso para você que eu tenho tanta dificuldade. Sexta-feira conversava com a pastora Anne, lá no nosso café de discipuladores, falava sobre isso. Tem tanta dificuldade, gente, tem tanta coisa para melhorar, mas eu não posso me apegar a esses detalhes. Eu não posso me apegar a essas desculpas, porque Jesus te chamou para cuidar de gente. Mas eu não gosto. Peça a Deus. Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. Peça a Deus a graça. Peça a Deus um coração de servo. Peça a Deus um coração quebrantado e contrito. E lembre-se, acima de tudo, lembre-se que você está aqui nessa noite, nesta igreja, porque alguém um dia te convidou para estar aqui. Alguém um dia foi um servo de Deus na tua casa, na tua família, na tua vida. Alguém um dia gastou um tempo de oração pela tua vida. Você não é o alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Alguém um dia gastou um tempo por você, e agora a tua hipocrisia te impede de gastar tempo por alguém. É uma noite de cura. A palavra que o pastor, vem na boca, o pastor Fernando falou aqui. Caminha, Fernando, ITQ, meu bem. Jesus chama, mas tem que se capacitar. Bora lá.
que o Fernando falou aqui sobre cura, é uma noite de cura. Jesus quer curar os enfermos fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, mas Jesus também quer curar os hipócritas, os altivos, os soberbos. Gente, que nós possamos nessa noite, todos nós, possamos ouvir a voz do Senhor nos chamando a esse lugar de exposição, sim, mas também é um lugar de cura e de transformação. Para nós encerrarmos, a palavra diz lá no finalzinho: enquanto os hipócritas ficavam bicudinhos, bravos, porque Jesus estava bagunçando a liturgia do culto, enquanto Jesus estava bagunçando, profanando o sábado, versículo 17 do segundo parágrafo diz assim: do outro lado, o povo muito se alegrava diante de todos os sinais miraculosos que estavam sendo realizados por Jesus. Quando Jesus cura um de nós, há alegria no meio do povo. Quando Jesus cura um pecador que se arrepende, há festa nos céus. Quando Jesus toca um de nós, há transformação de vida. É tempo de ser curado, meus queridos. É tempo de experimentar uma cura que abrange não apenas o físico, mas se é tão profunda que alcança o nosso espírito, a nossa alma, o nosso caráter, em nome de Jesus. Você pode ficar de pé no seu lugar.